dia, boa tarde, boa noite a você, querido ouvinte, que acabou de dar play aqui neste episódio. Hoje nós vamos falar sobre uma obra, um filme muito diferente de todos os outros que a gente já falou, mesmo porque vai ser o momento de catarse aqui neste podcast, pois estaremos completamente dentro do nosso próprio tema, metalinguisticamente falando. Mas antes de eu falar do que a gente vai falar aqui nesse episódio, eu quero primeiro cumprimentar as minhas amigas. Boa noite, bom dia, boa tarde, Silvana. O que você espera desse episódio que vai ser um marco aí para este podcast? Olá, amigas, olá, ouvintes. Correndo o risco de me repetir porque eu começo todo episódio do mesmo jeito, estou muito animada para essa conversa. Curiosa para ver como vai ser, porque a gente já falou, dando um breve spoiler aqui, de documentário uma vez, mas documentários são todos diferentes um do outro também, então tô bem curiosa para ver o que vai se desenrolar por aqui hoje. E você, Natália, passa um filme na sua cabeça? Passa um filme, inclusive, a gente tá em casa, né? É coisa que a gente fala várias e várias vezes, e eu acho que esse episódio, inclusive, vai servir pra toda vez que alguém vir perguntar assim: nossa, mas tem tudo isso de filme de terror dirigido por mulher pra fazer um podcast sobre? Introdutório, meu anjinho, você que tá ouvindo, começa por aqui, vai ter que mandar esse episódio pra quem acha que filme de terror é só clichêzão feito por homem. Então, sim, tô empolgada pra hablar hoje, hein? Como sempre, né? Uhul. E com certeza você que tá ouvindo já está curioso pra saber, pois é quentíssimo aqui esse documentário que a gente vai trazer hoje. Então vamos começar com ficha técnica. Bem, hoje a gente tá aqui pra falar então do 1000 Women in Horror, ou Mil Mulheres no Terror, que é um documentário baseado em um livro homônimo que foi lançado há pouco tempo na Shudder lá nos Estados Unidos. Ele tem direção da Donna Davis, que já dirigiu bastante coisa, filme pra TV, episódios de séries, curtas, enfim. E quem escreveu o roteiro e o livro é a Alexandra Heller Nicholas, que é uma crítica de cinema, de terror. Ela é australiana, ela já tem acho que uns 10 livros lançados sobre vários temas dentro do terror. E ela então tem esse livro escrito recentemente, né, 1000 Women in Horror, de 1895 a 2018. Então dá até pra, né, sair um volume 2 atualizado aí. Capa belíssima com a noiva de Frankenstein. E agora ela tá responsável pelo roteiro desse documentário. Ela é uma das cabeças falantes, né? Porque é daqueles documentários que tem depoimentos de pessoas entremeados por trechos de filmes, enfim. E ela é uma dessas pessoas que comenta junto com outras diretoras, realizadoras, atrizes, enfim. E qual que é a sinopse do documentário, Nath? Reforçando o que Silvana estava dizendo, todo mundo acha que o horror é um nicho de homens, feito por homens, protagonizado, dirigido, dominado por homens, assim como quase qualquer outra coisa nessa nossa sociedade machista patriarcal. Mas esse documentário, ele vai investigar e mostrar que mulheres vêm contribuindo com o terror por mais de séculos. Então, que nem a Sil falou, o livro acaba pegando de 1895 a 2018, e aí essas realizadoras, diretoras, etc., acabam falando um pouco tanto sobre obras, então a gente vai ter dicas de filmes, como também alguns estereótipos de filmes de terror, de personagens de mulher, e como o terror não só tem base sólida em mulheres que estão aí por trás e na frente das câmeras, quanto vem segurando o gênero nas costas e por quê. Então, babado. Vamos que vamos. Mulheres garotas. E aí, o que vocês acharam deste documentário? Top. Top. Eu acho que ele já começa com uma das diretoras, foi a Brie Grant, que fala sobre como sem mulheres não tem como ter filme de terror.
terror, assim como não tem como ter muitas outras coisas, mas a gente tem então esse livro falando desde 1895, e o documentário, eu gosto de como ele é dividido entre fases da vida da mulher e em quais contextos essas fases são representadas dentro do cinema de terror. Mostra como em todas essas fases, né, em todos esses contextos, conta-se histórias com mulheres, de mulheres, seja por uma ótica positiva ou não, né, a gente tem exemplos bons e ruins, enfim. Então, não dá pra, como tem muita gente que reclama que, colocaram uma mulher de protagonista de novo, estão tirando o meu lugar de homem da sociedade, não sei o que, etc, etc. Mas precisa ter, né, gente? Precisa ter toda essa representação de gêneros, de raças, enfim, tudo isso. Então, eu acho que é legal já começar apontando isso aqui. Sem a mulher, não vai ter filme de terror, não vai ter, tirem as mulherzinhas do meu filme de terror. Tira, vamos ver o que acontece, então, sabe? E acho que é bom já começar pontuando daí. Chora, macho! Tem dó de macho não, ficar reclamando. Plano 2026 acha que é o Kiko com a bola quadrada, né? Terror é só de homem. Então, é igual a mesma galera que fala que terror não tem que ter política envolvida. Vocês são meio burrinho, né? Vamos combinar, mas tudo bem. Não é sobre isso que estamos falando hoje. Eu também gosto dessa divisão, reforçando o que a Sil disse. Algumas dessas mulheres falam no documentário que quem inventou o terror, na verdade, são as mulheres, né? Além de não dar pra existir filme de terror sem mulheres, eu gosto, igual quem me segue no meu Insta pessoal, eu sempre faço vídeos sobre como o terror, na verdade, é ser mulher. E basicamente é isso, né? Eu acho que horror e vivências de pessoas que são socializadas como mulheres sempre vai bater uma identificação, porque a nossa vida real já é viver com medo, viver olhando por cima do ombro, ter que aprender XYZ, não poder ter paz dentro da cabeça e fora dela. Então, o terror combina muito com isso. Sempre vai ser sobre corpo, gênero, e não dá pra separar. Então, eu acho esse documentário bem introdutório, assim. Eu gostaria que ele aprofundasse em muitas coisas. Ele dá uma pincelada em tudo, porque é isso. Tem pouco tempo de filme, não dá pra falar sobre tudo, porque é realmente um estudo muito intenso e extenso, né? Existem muitos livros sobre, muitos estudos, então, claro que não caberia tudo aqui, e por isso que eu acho que ele é um documentário introdutório, assim. Então, pra quem se interessa pelo tópico, é bom ver que, assim, nossa, a gente sempre esteve aqui, sempre estivemos. Eu gosto. Falando sobre o gênero documentário também, eu acho que é muito interessante que, pra quem não sabe, eu sou formada em jornalismo, e a gente entende o documentário como um gênero que também é jornalístico, porque ele tem não só metodologias de apuração de informações, então não é uma narrativa ficcionalizada, né, uma narrativa que busca se aproximar ali de informações que estão apuradas, que são verídicas e tudo mais. E aí, quando a gente vai parar pra pensar nisso, e pensando assim, que este é um documentário sobre cinema de horror e sobre as mulheres que constroem o cinema de horror, eu acho que existe um interesse público muito grande, assim, sobre quem são essas mulheres e como que a representação da figura feminina no cinema de horror também se relaciona com essa presença feminina, e como que, quando não há essa presença feminina, como que essas histórias são contadas. Então, uma coisa que eu sempre gosto muito, né, acho que esse é o segundo documentário que a gente grava aqui no podcast, mas pra mim, assim, é um gênero que eu acho muito interessante pra se pensar de forma crítica mesmo pro cinema de horror, do cinema de horror. Então, eu já fiquei muito feliz de existir este documentário, porque eu acho que é muito importante a gente tá tentando, a gente sabe que democratizar conhecimento, enfim, isso é muito difícil, mas a gente quer pelo menos popularizar essas informações sobre essas obras que são extremamente ricas, né, para as discussões aqui que a gente tem no podcast, mas para as discussões da vida mesmo, sobre o lugar da mulher na sociedade como um todo, né, porque afinal de contas a gente fala aqui sobre cinema de horror, mas cinema é arte, né, e como que isso impacta também no dia a dia, na nossa vida, nas nossas relações. Então, só queria deixar marcado a minha felicidade de estar falando sobre um documentário como esse aqui. Como a Nath
Nath disse, eu acho que é um documentário que é introdutório, porque ele realmente não aprofunda. Ele serve como uma espécie de guia para as pessoas entenderem mais ou menos uma linha temporal, né, do cinema de horror e a presença feminina no cinema de horror. A gente vai destrinchar aqui mais ou menos alguns marcos temporais dessa presença feminina, mas de uma forma geral eu acho que é muito interessante para dar a dimensão dessa presença. É como as meninas bem disseram, a gente ouve muito isso, de que não tem filme dirigido por mulheres no cinema de horror. E assim, a gente percebe que é fundamental a presença das mulheres, assim, na construção do gênero. Esse episódio aqui, ele promete ser muito interessante, né, principalmente para mulheres que curtem horror, né, vocês que nos ouvem aqui, todos os nossos episódios, eu acho que é muito interessante pra gente pensar mesmo, assim, né, nessas representações e em quem tá construindo essas histórias, quem tá contando as histórias. Eu concordo que é só uma introdução mesmo, né, até falta aprofundar, assim, por exemplo, em horror queer, em temáticas da negritude, assim, que são só meio que passadas por cima, mas é isso, é 1h30. Eu não sei como que é o livro, né, eu nunca li esse livro, ainda espero tê-lo em mãos em um futuro próximo, mas livro, enfim, provavelmente vai aprofundar mais nessas temáticas, mas entendo também que a proposta do documentário seja ser justamente, né, algo mais sucinto, assim, mas pra apresentar essa temática, né, espero que até venham continuações e tal, mas deixo a minha indignação porque tem uma caralhada de documentários por aí agora, de filmes de terror, de franquias, que tem 4 horas, né, o de Hellraiser, se eu não me engano, tem 4h30. Então, gente, também poderiam dar se pá, sabe? Partir pra algo assim. Mas ainda assim, gostei muito do documentário, é muito legal ver, principalmente, não só essas mulheres que comentam, as que participam do documentário, falando sobre a experiência delas fazendo filmes, mas também por que elas chegaram ali, de onde, essas experiências pessoais, é tipo, eu falando de quando eu tinha medo, quando era pequena, do Fred Krueger, sabe? Isso é muito... A gente se relaciona muito, como fãs de terror também, porque essas mulheres gostam, né? Não estão fazendo só por nada, assim, porque, sei lá, porque dá dinheiro, mesmo porque você vai ver uma porrada de filme independente, eu imagino que várias dessas cineastas estão aí, não estão ganhando lá muito dinheiro, ninguém tá milionário, talvez a Kate Siegel... Mas... A única. Mas então tem muito amor envolvido também, sabe? Então são falas com que eu, pelo menos, e acredito que vocês também, me identifico muito, assim, com essas experiências de terror na minha vida, sabe? E é muito legal ver essas mulheres falando de por que elas fazem, como que elas começaram a gostar do gênero, enfim. E acho muito bacana. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de abrir um parênteses, que eu ia deixar pra falar no final, mas eu acho importante esse parênteses estar no começo deste episódio, que é: eu vou bater no peito e dizer que eu tenho orgulho de que essas mulheres que vocês estão ouvindo aqui também fazem parte dessa história de mulheres no terror. Assim, a gente não tem dinheiro com isso, nem nada, não estamos na fama ainda, porém, eu, Silvana, Cecília, a gente já deu palestras sobre esse tema, a gente participa de eventos, eu participei de outro documentário, Silvana já escreveu pra livros. Então, assim, a gente também tá nessa e ao nosso lado também temos muitas mulheres que estão nessa jornada falando sobre terror, analisando, trazendo essas experiências. A maioria das nossas convidadas aqui também estão nesse corre. Então, assim, claro, nós estamos falando de um documentário internacional, mas é bom também a gente olhar pro lado e pra gente. É interessante que vocês, como gostam de consumir, assim como nós gostamos, também consumir gente como a gente, pessoas próximas que estão aí nesse corre, que estão aí falando de terror, porque o Brasil também tem muita produção boa de terror, a gente também tem muitas mulheres no corre do terror brasileiro, mas principalmente a gente que tá falando, tá dando curso, tá dando palestra, tá participando das coisas. Então, assim,
apoiem as suas rainhas do grito locais. Inclusive, quem quiser convidar a gente pra fazer palestra, fazer curadoria, estamos sempre disponíveis, porque a gente faz porque gosta. Mas um dinheirinho no bolso também cai bem. Mas fazer porque gosta a gente também faz, dependendo, tá bom? É isso. É isso. Super apoiada. A gente decidiu por dividir, né, em blocos a nossa discussão, até mesmo para referenciar de forma mais direta a estrutura narrativa do documentário e para deixar mais interessante para você ouvinte, trazer algumas indicações também que no documentário a gente tem de filmes, de obras. Então, nós vamos começar falando sobre o primeiro tópico, que se chama Girlhood. O documentário, né, como a gente falou, segue ali as etapas de desenvolvimento das meninas, das mulheres. Então, como que cada etapa é representada no cinema. Então, essa primeira etapa a gente tem a discussão sobre a infância das meninas e como que essa menina, né, essa criança, ela acaba sendo entendida como um estereótipo de inocência. A gente tem também as discussões, né, as diretoras, as roteiristas, enfim, são entrevistadas no documentário, falam bastante sobre este viés de representação de inocência, sobre como que a boneca também tem essa simbologia, enfim. E eu queria saber o que as minhas amigas acharam sobre esse primeiro tópico de discussão. Eu gosto quando fala sobre a questão de bonecas, porque a boneca, alguma das diretoras fala que a boneca, ela é a materialização da objetificação das mulheres para serem adoradas, né? Então existe aí, igual você tava falando, né, Ceci, a questão de inocência e vulnerabilidade, e que a mulher, a criança, né, a menina precisa estar sempre impecável, educada, ela tem abaixar a cabeça. Então, eu gosto que traz esse estereótipo, porque é um estereótipo que a gente também vive socialmente, né? Nós somos educadas dessa maneira, e o quanto a gente já falou aqui sobre filmes com criança é sempre bizarro, né? Filmes de terror que envolve criança, porque causam desconforto, que é isso. A gente espera, com base nesse estereótipo, que crianças sejam meiguinhas, que elas sejam nhenhenhenhenhen. E aí, chega aqui no filme e isso não acontece. Existe uma questão que eu acho que é a mais importante, que vai abranger todos os tópicos que a gente vai falar aqui, que é, no terror, toda mulher, ela pode se comportar fora do esperado. Então, aqui, criança pode se comportar fora do esperado, adolescente, a mulher, né, enfim, a gente vai passar aí pelas fases do desenvolvimento, mas principalmente das crianças. E tem 2 filmes que elas falam que eu amo muito, que é o The Bad Seed, que eu não sei o nome em português, e o Veneno Tara para Maldita. as Fadas. Tara Maldita. É isso. Juro. E são filmes ótimos, assim, né? Então essa quebra de que uma criança, ela, dentro da vulnerabilidade dela, ela ainda pode se revoltar, se rebelar, também ser ruim e tal. Eu acho que, pra gente, toda a quebra de paradigma e de clichê é bem-vindo, né? Total. Eu gosto muito de como no Tara Maldita tem essa criança psicopata, né? E ela parece uma boneca, né? Ela é loira, com tranças, assim, e um vestidinho florido e tal. E ela até se fala no documentário, né, que ela usa isso como se fosse um disfarce pra ela poder cometer crimes e passar ilesa, assim, sabe? Porque ninguém vai desconfiar de que ela jamais, esta criança, será má, sabe? Mas eu gosto também de quando você falou do Veneno pras Fadas, Nath. Nesse filme, elas comentam sobre a amizade, né, entre meninas, assim, e como isso é visto como algo perigoso. Tipo, se meninas estão se juntando, coisa boa não é, sabe? Vai dar algum ruim aí. Assim, no Veneno pras Fadas, a gente até comentou no Falando no Diabo recentemente sobre os filmes do Taboada. Ele coloca muito crianças e adolescentes nas histórias. E no Veneno tem justamente essa amizade entre crianças, né? E uma que se desbruxa e faz a outra acreditar, assim, por uma série de coincidências e de manipulações, assim. Então, que liberdade que se dá, até
até que ponto as meninas podem ser livres pra fazer o que elas quiserem, se relacionarem com quem elas quiserem, pra que isso não se torne um perigo para as pessoas que estão em volta. Então eu acho muito legal ter esse comentário. E também se fala sobre como, tipo, é ruim quando nos filmes acontecer alguma coisa ruim a alguém, é terrível. Mas quando acontece a uma menina, que é justamente o símbolo da inocência, como você se disse, é muito pior. E a Alexandra usa o exemplo de Hereditário nessa parte, que também achei que coube muito bem ali, né? E até na Horror Expo no ano passado a gente falou muito desses estereótipos, né, na palestra que a gente deu, e justamente falamos de O Exorcista e de como o horror que é nesse filme, as coisas que acontecem com o corpo de uma menina, né, a Regan, e como os adultos que estão em volta, eles podem manipulá-la como quiserem, assim, com o pretexto de salvá-la. Então, eu acho que o que se faz no cinema de terror com meninas pode ser muito terrível e pode ser muito fascinante também, dependendo de como é feito. Exatamente. Porque a gente sempre tem essa coisa, é uma coisa até ligada à questão religiosa, né, de que crianças são inocentes. E aí, quando a gente para pra pensar em crianças mulheres, né, pequenas mulheres, a história, ela é um pouco diferente, porque a gente percebe por essas representações, até com os exemplos de filmes que eles dão, de que essas meninas, elas são inocentes até certo ponto, porque eles colocam ali, né, há muito essa ideia de que meninas, elas naturalmente competem umas com as outras. Então tem uma série de questões que deixariam essa criança mais corruptível, né, mais do que se fossem meninos. Então tem até uma parte que mais pra frente que vai ser dita, né, de que há um medo de que as mulheres possam destruir com os homens e tal. Eu acho que a gente vê alguma coisa disso já nessa representação dessa etapa de infância, assim. Aí a gente até tem uma coisa assim, né, quando você vai pra um filme igual O Exorcista, né, que você tem aquela coisa toda, aquele horror corporal, as coisas horríveis que acontecem com a Regan, tem a famosa cena do crucifixo, né, que escandalizou geral, a questão lá da masturbação, enfim. Você vê que os subtextos que são atrelados a essa representação são subtextos que têm uma forte carga de julgamento moral, né? Então, o personagem tá lá se masturbando com crucifixo, sabe assim? Então, eu acho que até nisso, assim, se a gente for parar pra pensar, dentro do cinema de horror, pra crianças, mulheres é diferente do que pra homens. A única coisa que eu discordo é que não é natural mulheres serem umas contra as outras, mas quanto isso é fruto exatamente desse sistema machista que a gente vive, até inclusive nesse exemplo das crianças, porque o menino, uma criança que é um molequinho, ele tem muito mais liberdade do que uma menina, né? Não tem as amarras de parecer uma boneca, pode brincar do que quiser, pode se sujar, se estrupiar, cair, quebrar o pé, pode fazer o que quiser, porque ele é um garoto, e meninas não. Então, o quanto nada disso é natural, mas que no horror isso pode ser quebrado. Eu gosto quando é escrachado, porque precisa, né, amores? É completamente isso. É algo que são representações que são construídas socialmente mesmo, né? A gente sabe das questões das convenções sociais e tudo mais. E eu acho que o cinema de horror, modéstia à parte, eu acho que... Não é porque a gente aqui todas somos muito fãs de cinema de horror, nosso gênero favorito do audiovisual, mas eu acho que o horror, ele tem uma potencialidade muito grande, muito mais do que outros gêneros, pra poder tá fazendo uma crítica um pouco mais escrachada, pra chocar, sabe? Assim, fazer de uma forma que isso fique mais explícito, essa problematização. Nesse segundo bloco, então, a gente vai falar um pouco sobre o school age, né? A época escolar, esses filmes mais coming of age, que retratam esse momento de transição da infância para adolescência e as questões que as meninas geralmente têm, como que o cinema de horror traz isso, enfim, o que vocês acham? Eu acho que essa parte aqui, ela é pesada, viu? Mas é justamente a menstruação uma das principais temáticas dele, né? É porque eu acho que a menstruação, ela é um evento canônico na vida de qualquer mulher, porque acho que muito menos pela questão biológica, que, sinceramente, pouca coisa diz, mas pelas questões sociais que são envolvidas nisso, né? De que, de novo, a gente tá falando aqui sobre convenções sociais, os papéis que são atribuídos à mulher. Então, a maturidade feminina, ela é muito, se a gente for parar pra
pensar, nos é exigida desde muito cedo. Se uma criança menstrua aos 12 anos, socialmente falando, culturalmente falando, ela já começa a ser vista por outra perspectiva, né? Tipo assim, sai de uma criança e passa a ser uma adolescente, e aí as questões de sexualidade vêm mais à tona. Eu penso assim, logo diretamente em Carrie, porque eu acho que foi um livro que me marcou muito e consequentemente depois eu gosto muito da adaptação, né, com a Cissy Spacek. Então, é um momento que eu acho que é muito delicado pelas questões sociais que não são atribuídas mesmo quando a gente tá nessa etapa da vida. Tudo é uma grande confusão, a gente tem crises identitárias, aquela coisa toda, aquela questão de se encaixar em um grupo. Então, todas as questões possíveis identitárias, elas estão à flor da pele. E fora isso, tem a questão social de que se coloca, que é uma transição da fase de criança para adulta, né? Enfim. É nessa fase, assim, que eu acho que a gente tem as Final Girls mais icônicas. E até no documentário, as meninas falam de como elas viram, assim, o horror foi o primeiro gênero em que elas se viram como protagonistas e como as Final Girls, e que outras pessoas que não mulheres, brancas, cis, hétero, também vão se identificar como essas heroínas, digamos, né? Porque uma Final Girl, assim, eu sei que normalmente, principalmente em filmes dos anos 80, assim, nas franquias slasher mais famosas, normalmente são mulheres brancas mesmo, hétero, etc. Mas é um lugar em que outras pessoas também vão conseguir se identificar. Tipo, poderia ser eu ali, sabe? Se é esta pessoa, se é uma mocinha adolescente de escola, sabe? Até falam quando a produtora da Hora do Pesadelo fala sobre quando escolheram a Helen Langenkamp pra ser a Nancy, que ela era toda bonitinha e não sei o quê, mas é um rosto comum, sabe? É um rosto que poderia ser a minha vizinha. Então, são pessoas com quem a gente consegue se identificar e com quem mais pessoas conseguem se identificar. Não só nós, como nós três aqui, mulheres brancas. E é isso, né? Eu acho que é uma quebra de expectativa dessa personagem que poderia ser qualquer uma de nós e nessa fase da vida, se descobrindo o mundo, enfim, enfrentar um vilão. Eu acho que tem toda uma representação disso, assim, né? De como você colocando essa mulher nessa posição, de como que isso é poderoso também. Eu acho que por isso que, como a Sil disse, né? A gente tem Final Girls tão queridas, assim, dessa fase, assim, de representação. Eu acho que é importante para nós, mulheres, olharmos para exemplos de que é possível sobreviver, sabe? Porque são filmes em que não, hoje em dia, igual a gente falou na palestra da Horror Expo, hoje em dia o tropo mudou muito. Essa representação da Final Girl sofreu transformações, porque tudo precisa sofrer transformações, a vida muda, tudo. Mas o quanto não é só sobreviver a um homem, mas a um tanto de situação adversas, assim, e que ao longo do tempo, depois a gente pode entrar nisso, que não é sobreviver só por sorte, sabe? Mas porque mulheres têm essa capacidade, nós somos inteligentes, nós nos unimos, enfim. Outra coisa desse bloco que eu gosto, alguém fala, eu não anotei quem falou o quê, tá, gente? Então, por isso que vocês vão ter que assistir por conta, mas alguém fala que a representação da menina que está se tornando mulher, essa adolescência, é uma fase muito complexa, porque é uma fase que precisa cair matando nas amarras sociais, porque precisa botar as mulheres para ficarem quietas, porque senão nessa idade é a idade onde elas teriam a possibilidade de destruírem homens, por conta de todo esse mix de sentimento, toda essa questão de autodescoberta, do bullying, aí de repente você tá sendo ainda mais sexualizada, então tem toda essa questão aí, e é bem isso, né? Geralmente na adolescência é a fase onde a gente começa a se importar com coisas que não importavam antes, como a nossa aparência física, se a gente tá agradando homens, se a gente tá se encaixando socialmente em grupos pra não sermos excluídas, e pra se encaixar a gente se anula, enfim, tem muitas questões aí. Também gosto dos exemplos que algumas delas
elas dão sobre menstruação e poder estarem atrelados em alguns desses filmes. Porque é isso, já que a mulher, ela é tão frágil e ela sangra, homens não sabem o que é menstruação. Vocês não sabem, gente. Vocês não sabem o que é passar esse perrengue mês e mês por 80% da vida, tá? Vocês não sabem. E aí tem isso representado como algo associado a poder e não uma fraqueza. Eu acho isso muito bacana. Tipo em Carrie, Ginger Snaps, como a minha amiga muito gosta, entre outros filmes aí. Então, realmente a adolescência é o inferno e é um prato cheio pra filmes de terror com protagonistas femininos. Eu só vou deixar um desgosto aqui. A April Wolf fala sobre como não existe uma mulher excepcional. São mulheres que se unem e sobrevivem a um perigo. Ela está falando do roteiro que ela escreveu, junto com a Chloe Okuno, do Black Christmas de 2019, que eu detesto. E é difícil esse. Esse é difícil. Eu entendo o que ela tá falando e concordo até. Mas não sobre esse filme em específico, porque ele é horroroso, April. Me perdoe, mas esse não deu. Inclusive... ela quer fazer o barro acontecer durante o documentário inteiro. Vendendo o peixe dela, né? Inclusive, quem estiver ouvindo, nós fizemos uma live pra falar sobre o Black Christmas original, mas demos nossos pitacos sobre os outros que vieram depois. Então, quem quiser, tá disponível como episódio extra e também tá salvo lá no YouTube se você quiser ver nossos rostinhos. Depois dessa fase turbulenta chamada adolescência, nós chegamos no adulthood. No momento aqui, a fase de adulta mesmo. E as questões que envolvem aí a fase adulta de uma mulher. Rape Revenge, a gente tem outros temas que são igualmente pesados. Então aqui a gente literalmente, nessa fase adulta, a gente vai falar sobre as questões femininas representadas no cinema de horror, que são medos, vamos dizer assim, aquele quadro da Nath, né? O terror é ser mulher. Outras questões aqui, né? Como Rape Revenge, Home Invasion. A gente tem filmes que flertam aí com esses subgêneros pra trazer essas questões mais ligadas a essa fase da vida. Aí é aqui que se fala bastante sobre agência sexual, como apesar de, em muitos filmes, mulheres serem sexualizadas, mas também se mostra como elas são representadas como pessoas que têm agência sobre sua vida sexual, escolhem, assim, se querem transar ou não. Aí entram muitos filmes sobre vampiras, sejam vampiras lésbicas ou não, né, porque também tem essa representação, mas também se fala aqui do Rape Revenge e de como, eu sei, assim, a gente já falou muito sobre como a gente não gosta desse subgênero, mas entendo que tem essa questão catártica da vingança, mas uma das mulheres no documentário até fala, mas tem essa vingança catártica, mas qual é o custo pra essa mulher que se vingou depois, assim, sabe? Também. Porque isso muitas vezes não é lembrado. Tipo, o filme acaba com a vingança. E aí, depois, a vida desta pessoa? Mas se fala também sobre filmes de invasão domiciliar, que, assim, é um subgênero que eu gosto, mas quando é com mulher, tem muitas vezes também envolve estupro, né? Violência sexual. Por isso que eu gosto de exemplos que não envolvem. Por exemplo, o Rush, do Mike Flanagan. É outra coisa, tipo, é um cara tentando invadir a casa de uma mulher que mora sozinha, mas não tem nada nesse... O cara quer matar ela e tudo certo, sabe? Não tem essa questão sexual envolvida. O que também, pra mim, assim, pelo menos é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Uma invasão domiciliar. Vocês entenderam, né? É isso. Sim. Até tem. Exatamente. Tem um filme que é uma mulher que sempre vê um cara do lado de fora da casa dela e rola essa coisa de... E ele aparece toda noite, né? E aí ela fala que, tipo, vem um policial... Ai, puta, agora eu não lembro se é no filme ou se é a Brie Grant falando da experiência que ela baseou numa experiência pessoal dela mesmo. E que aí, enfim, o policial chega e fala pra ela, você tem sorte de não ter sido estuprada. E ela, tipo, não é exatamente sorte, sabe? Tipo, é por esse lado mesmo que você vai abordar essa questão. Então, enfim, vocês entenderam. Não é o tudo certo, tudo lindo, né? Mas quando não precisa envolver violência sexual só porque é uma mulher que tá ali, melhor assim.
isso diz muito sobre a visão masculina dessa questão de sexo. Que as pessoas acham que estupro é sobre sexo. E ser violentada e sexo são coisas muito diferentes. Então, eu acho que geralmente nesses filmes a galera peca muito a mão sobre essa linha. Eu sou 100% contra o gênero Rape Revenge. Eu acho que tem que acabar. Eu falei mais sobre isso no documentário que eu fui convidada a participar, tá bom? Mas eu acho, assim, todo assunto difícil é importante de ser falado sobre. Agora, o que precisa tomar cuidado é como você fala sobre essas coisas. Então, eu prefiro que sexo seja abordado como uma maneira dessas mulheres estarem tomando a rédea da vida delas e se descobrirem e se libertarem, igual elas usam exemplos de filmes que usam essa parte sedutora e sexual pra usar essas pessoas de amantes em benefício próprio, etc. Ao invés de sempre ir para o lado de vamos violentar uma mulher sexualmente, porque é só isso que resume-se quando a gente fala desse assunto. Então, assim, né? O quanto os horrores cometidos contra mulheres são normalizados na nossa sociedade e na nossa cultura, e por conta dessa normalização, a gente é sempre obrigada a reprimir e não surtar. E por isso que o horror é catártico, igual a Ceci estava falando no começo, porque aqui existe uma vazão para essas mulheres surtarem, porque se você está vivendo um tanto de violência, um tanto de coisas absurdas, você vai ficar ali plena? Difícil, né? Então, poder ter a vazão desse surto e você sobreviver na base do surto é muito mais catártico do que, nossa, aquelas representações onde toda mulher é fria e calculista no que ela tá fazendo, porque ela é muito inteligente. Então, eu gosto que fala um pouco sobre isso. Assim, tem melhorado, né? Mas às vezes eu sinto falta um pouco desse tipo de representação, sabe? Eu acho que vamos acabar com Rape Revenge e vamos botar mulheres sobrevivendo na base do surto, porque elas têm sim o direito de surtar, porque naquela situação o que pede é o surto mesmo. Né? Eu acho que a gente tem poucos ou quase nenhum bom exemplo de filme Rape Revenge na minha avaliação, assim. Eles até citam o Revenge, né, da Coralie Frga. Eu acho que, assim, dentre os filmes que eu já vi desse subgênero, talvez seja o menos problemático, mas é como a Nath disse, eu acho que a gente não tem filmes que trazem isso de uma perspectiva diferente, sabe? Sem ser com aquele objetivo de ser apenas a violência ou a vingança pela vingança. E eu entendo o espectador, porque a gente sente uma certa satisfação vendo esse tipo de filme. É inevitável, porque você acompanha a personagem sofrendo e tudo mais, mas é justamente esse o problema, porque isso acaba mascarando a violência que é gratuita na maioria desses filmes, onde você tem cenas que exploram o corpo da mulher sem objetivo narrativo. Enfim, eu acho que realmente é um subgênero muito problemático. Eu acho que talvez seja o subgênero que eu mais tenho questões, assim, no horror. Como eu disse, eu não consigo visualizar bons exemplos dele. E o Home Invasion, eu acho que a gente tem alguns exemplos dessa coisa do surto que a Nath disse. E aí eu acho que eu gosto mais, assim, o próprio Rush. Eu acho que eles citam You're Next, que a gente tem uma Final Girl, assim, né? Então, é um subgênero que trabalha essa questão do medo feminino. E aí, pra mim, ambos os subgêneros e ambos exemplos, assim, eles trazem essa coisa da invasão. Então, uma invasão mais propriamente dita do corpo, ou invasão da casa. Porque é isso, assim, eu acho que uma coisa em comum, essa etapa da vida, o que o documentário tá querendo trazer, é o medo que nós mulheres temos, porque é um risco real de sermos violadas. Seja fisicamente, quanto ter as nossas posses violadas, que é coisa da violência doméstica também. Porque é isso, né? Isso tudo tem a ver com a questão da objetificação dos corpos das mulheres adultas, né? Já que a gente tá nessa etapa da vida, o nosso medo passa a ser ter os nossos corpos, as nossas casas, os nossos pertences, nossos bens violados. Então, acho que o cinema de horror, ele tem muito essa potencialidade, ele foca bastante nisso, assim, porque, de fato, é uma questão social, assim. Gente,
Tudo é político. Vocês estão vendo como não dá pra tirar a política do horror? Bom, então a gente já falou sobre a vida adulta da mulher e os seus medos. Agora a gente vai pro work life. Quais são as questões que o cinema de horror traz relacionadas a mulheres trabalhadoras, mulheres que almejam posição de destaque? E aí eu acho que tem muito essa brincadeirinha, né, com a ideia da mulher que quer alcançar um poder, né, uma posição no trabalho, e aí essa mulher, ela é sempre retratada de uma forma negativa, né? Então eu acho que os filmes que são citados aqui, né, acho que tem o The Stylist, que é muito interessante também. A mulher começa a ter uma obsessão por uma das clientes, então é sempre assim, né, um sentimento que é negativado nesse contexto narrativo, que é uma coisa vista como ruim, né, porque você tá tendo inveja da outra, enfim. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de filmes que trabalham com essa ideia de representação feminina, mas eu queria saber o que vocês acham, o que vocês acham de subversivo que o cinema de horror traz. A gente tem um exemplo de episódio, inclusive, falamos de Censor, que é o quê? Trabalhar demais para evitar o colapso emocional. Dá certo? Não dá certo, gente. Ora. Mas tem um exemplo bem engraçadinho que eu quero assistir, ainda não assisti, que é o 12-Hour Shift, que fala sobre enfermeiras que são traficantes de órgãos. É um turno, né, de 12 horas. O nome do filme é exatamente o tempo que o filme se passa, né, em um turno só. E sobre como, pelo menos o que me deu a impressão, né, como eu disse, ainda não assisti o filme, mas o fato de elas serem subestimadas no emprego ajuda a elas conseguirem traficar esses órgãos. Porque chega um policial numa sala em que tem uma enfermeira toda ensanguentada com um corpo caído no chão, de barriga pra baixo, assim. Aí o policial fala, ai, desculpa. Eu achei que tivesse ouvido um barulho. Tipo, como se o que ela estivesse fazendo ali fosse absolutamente normal. Então, acho que é uma forma de também subverter, né? Porque esse é um filme que, se não me engano, também é da Brie Grant. Então, subverter essa questão, né? Das mulheres subestimadas nos seus trabalhos, né? E aqui ela tá usando isso justamente pra favorecer essas mulheres. Eu acho que a parte dessa que me toca, na verdade, é um work life por trás das câmeras. Porque é isso. A capacidade é duvidada tanto o tempo todo que nós ouvimos também o tempo todo a frase, mas existe tudo isso de filme dirigido por mulher? Acho que só aí já mostra o quanto as pessoas duvidam um pouco dessa capacidade de tanto realizar, quanto ter sucesso, quanto validar realmente o trabalho das mulheres. Mulheres sempre viveram numa sombra aí de serviço invisível, tanto doméstico quanto nos próprios trabalhos, nos próprios trabalhos, nas próprias criações. A gente tem aí o rolê da Mary Shelley, entre outras tantas escritoras, artistas visuais, etc. Então, eu acho que o work life, a gente pode pegar muito essa parte de, cara, estamos fazendo um documentário sobre mulheres no horror pra vocês verem que a gente sustenta um gênero inteiro. Inclusive, pros apoiadores, né, a gente vai ter um episódio aí que fala da work life de uma mulher, né? Vem aí. Verdade. Vem aí. Acho que o exemplo da Sigourney Weaver lá do Alien é muito interessante nessa questão do work life, porque ele trabalha muito com essa ideia da mulher, que claramente está em posição de destaque, e como que ela é desacreditada, né, pelos homens ao redor dela. Eu acho muito interessante que eles falam sobre como a personagem dela, ao longo do filme, toma as decisões certas, mas ninguém ouve ela, né? Então, é uma perspectiva, assim, que é, obviamente, a gente fala disso em 2026, porque a gente ainda vive num país misógino, num mundo misógino, num mundo capitalista também, mas coloca a mulher muito nessa posição, né? Não de destaque, que tipo assim, você foi feita não pra ser chefe no seu, né, local de trabalho, ou pra ser destaque no seu local de trabalho, mas pra ocupar outras posições. E aí, pra falar sobre essas outras posições, o documentário entra numa outra fase, né, numa outra etapa, que é motherhood, que é a famosa maternidade, né? E aí eu queria saber das minhas amigas, porque pra mim, o tema por si só já é um filme de terror. Então, eu já
fico apavorada. Qualquer filme que tem grávida no meio já me dá, assim, medo naturalmente. E eu acho que é um viés muito interessante de representação feminina, porque aqui eu acho que o cinema de horror dá um show, tá? A gente tem uma desconstrução muito interessante na maioria dos filmes. Eu acho que cinema de horror, ele lida bastante com esse tema, assim, da maternidade de uma forma subversiva, porque a gente, em outros gêneros até, a gente tem histórias sobre mães, enfim, que lidam com as questões que envolvem esse papel, né, de ser mãe, de uma forma muito romantizada até. O gênero do horror, ele tem essa potencialidade de trazer o lado ruim. E assim, no documentário a gente vê muito isso, assim, os relatos de maternidade das entrevistadas e como que a gente consegue encontrar exemplos palpáveis no cinema de horror de mulheres, né, que têm questões com as suas maternidades. Enfim, eu achei extremamente interessante a parte, principalmente, que eu acho que a Kate Siegel, né, fala sobre como foi o parto dela, enfim. Queria saber o que vocês acharam, assim, dessa parte. Eu tenho 3 palavras sobre motherhood. Deus me livre. Ai, amiga, é isso. Em resumo. Eu também. O medo da gravidez na adolescência, bicho. Tô aqui, ó, mais perto do 40 do que da adolescência, né? Então. Mas o medo segue vivíssimo. Olha, o relato da Kate Siegel é babado. Gente, assim, como já estamos adiantadas no tempo, eu vou adiantar o meu sabor, que é justamente o relato de Kate Siegel, porque primeiro que ela é uma mulher perfeita, eu amo esta pessoa, mas, assim, é o que ela fala. Só o fato de, desde o engravidar e todo o processo, os 9 meses e tal, até o parto, seja qual parto for, normal ou cesárea, é, assim, um filme de terror, é um body horror completo. Até a fala dela é intercalada com o parto do Prometheus, né, que rola com a doutora Elizabeth Shaw, que eu acho que é uma cena incrível nesse filme também. Eu acho que isso já resume muito todo esse tema, mas, como a Ceci disse, né, ele, no filme de terror, porque assim, as mulheres, mães, é tudo lindo no mundo real, né, tudo perfeito, e quando uma mulher engravida, tem esse instinto materno que é mágico, e ela será uma mãe perfeita, não sei o que, etc. E o terror vem pra quebrar todas essas coisas, que maternar não é perfeito, nem toda mulher será uma boa mãe, coisas ruins podem acontecer, inclusive no outro documentário que a gente comentou aqui no podcast, que foi o Witches, né? É justamente sobre maternidade, sobre depressão pós-parto, sobre psicose pós-parto. Então são descrições terríveis, assim, e acho que o terror tem formas muito criativas. Eu não sou mãe, não pretendo ser também, mas filmes de terror que tratam de maternidade nos seus mais diversos tipos são alguns dos meus favoritos, assim. A Mary Harron fala sobre o Bebê de Rosemary, que é o exemplo mais óbvio, assim, e acho que ele já é incrível, mas também se fala sobre o filme Lyle, que é basicamente a versão lésbica de O Bebê de Rosemary. Então, e se fala também nessa parte do documentário sobre como maternidade queer é pouco representada ainda no terror. Então, acho que é um bom ponto pra se lembrar também, mas eu acho fascinante. E o mundo ama odiar mães, né? Então... velho, a sociedade diz que ama, né? Mas mãe não pode nada, né? Enfim, maternidade é um tópico bem complexo. Eu gosto que ódio é muito bem representado na maternidade em filmes de terror, porque o ódio, ele é a raiva, ela é uma emoção que movimenta, né? E também é uma emoção de movimento de sobrevivência. Então eu gosto que tá muito mais atrelado isso nos filmes de terror do que ela é imaculada, toda santinha. Gente, as pessoas são complexas, né? Às vezes a gente vai amar e odiar uma mesma pessoa, e mães não são santas. Enfim, tem muitas questões sociais aqui realmente, e tem que representar no filme de terror. Inclusive, tem um do extremismo francês aí, que é Home Invasion, que é mulher contra mulher, que eu esqueci o nome, é Inside? Eu acho que é Inside. Puta que pariu, quem quer gore e barriga... Ai, vocês
Vocês podem E ver. ainda é um filme natalino, hein, gente? Ó. Puta que pariu, esse filme tem tudo pra vocês. Mães, vocês sempre podem falar melhor do que a gente, mas assim, estamos do seu lado, exatamente. viu? E assim, é um tema sensível, né? Eu já ouvi relatos de mães, um exemplo, né? Assim, que viram a série Adolescência, que não é nem uma série de horror, mas enfim, que retratam a questão da parentalidade sob um viés mais desconfortável, não romantizado, enfim. E de pessoas que ficaram tão impactadas com a série que, tipo, entraram em negação de dizer que é uma série ruim. Tipo, não gostei porque me incomodou muito. Me incomodou muito a reclamação da pessoa. Então, eu acho que o cinema de horror, ele tem muito essa potencialidade de causar esse efeito, né? Então, pro bem ou pro mal, eu acho que... Na verdade, é só pro bem mesmo. Eu acho que pode causar esse efeito e causar reflexão também, né? Eu concordo com as meninas, eu acho que esse é o ponto alto do documentário pra mim, porque aí já tá falando de um tópico sobre representatividade feminina que é muito rico pro cinema de horror, e aí a gente tem muitos exemplos bons. É um bálsamo, assim, eu gosto muito. Do fluxo normal da vida, a gente tem processo de aging, envelhecimento. E aí, como que essas mulheres mais velhas são representadas no cinema de horror? Como que o processo de tornar-se uma pessoa velha, uma mulher velha, é representado no cinema de horror? Eu acho que pelo recorte do documentário, é até 2018, né? Eu acho que a gente teve alguns filmes no pós-2018 também que tratavam desse tema, principalmente relacionado à questão da juventude, da beleza, enfim. Mas é um tema também extremamente recorrente no cinema de horror. Quando não o tema principal, mas sempre de uma forma ou de outra sendo referenciado, né? Um tema secundário, enfim. E aqui a gente também tem uma questão, né? Porque ao mesmo tempo que essa linguagem cinematográfica do horror tem essa capacidade de fazer a crítica, subverter esses tropos, esses estereótipos, a gente também pode incorrer em reforço de estigma, de corpos femininos envelhecidos são monstruosos. Então a gente sempre tem esse viés também de abordagem. E aí eu queria saber o que vocês acham sobre essa parte do documentário, os exemplos que são citados. Eu gosto quando a Alexandra fala que as mulheres, tipo, tem essa retratação monstruosa de mulheres mais velhas, mas que elas têm agência mesmo quando são monstros, sabe? Não em todos os casos, claro, mas tem alguns exemplos. E eu gosto também quando ela fala, várias delas falam de Suspiria, né? Mas talvez tenha sido ela que fala sobre como tem essa retratação das mulheres jovens contra as mulheres velhas, né? E quem tem poder e agência ali entre esses dois grupos, e como as bruxas de Suspiria são mulheres mais velhas que se recusam a desaparecer, sabe? Porque muitas vezes, em muitos gêneros no cinema, é isso, você passou dos 40, não precisa nem ser considerada exatamente uma pessoa idosa, mas no cinema acabou, assim, tipo, você estava ok até os 39, fez 40, acabou, você faleceu. E no cinema de terror a gente ainda tem muitas representações diferentes de mulheres idosas, positivas ou não, e mesmo quando são vilãs, eu acho que tem muitas vilãs fascinantes, como é o caso de Suspiria mesmo. As bruxas não são as protagonistas, né? Mas elas estão ali tendo um papel muito forte nesse filme e na vida dessas mulheres mais jovens. Mas eu quero exaltar muito que é nessa parte que elas falam de Hausu, o filme japonês, e aí se fala muito sobre memória, né? Porque a vilã de Hausu é uma mulher já mais velha, né? E cujo marido morreu na guerra. E ela tá recebendo um monte de garotinhas escolares, assim, na casa dela. E essas garotinhas vão morrendo ao longo do filme das formas mais psicodélicas possíveis. Mas o filme trata muito dessa coisa da memória da guerra que os jovens não têm. Então essa mulher tá ali sozinha com essas memórias que ela tem da guerra, da perda do marido, que era um soldado, enfim. E como essa questão da idade também traz consigo essa questão da memória, né? E a gente até, se a gente olhar em volta no mundo, na nossa vida de verdade, essa questão da falta de memória é um problema muito grande que nós temos, assim, como sociedade. Então eu acho muito legal isso ser representado no cinema de terror também. Babado.
Eu tenho sentimentos conflitantes com Hagsploitation, que é todo um subgênero que trata de mulheres envelhecidas loucas, surtadas, enfim. Eu acho que é um grande subgênero pra galera entregar a alma na atuação. Vide o que aconteceu com Baby Jane aí, e que mudou a carreira da Joan Crawford, enfim. E entre outros, mas eu gosto de, por exemplo, Bruxas, em que o poder está associado a esse envelhecimento ao invés apenas da decadência, né? Acho que o envelhecimento, ele traz 2 pontos que são de muito sofrimento ao ser humano, que é o medo da morte e o medo da demência, né? Porque a demência, na verdade, é sobre perda de controle, né? A perda de si. Quem sofre não é quem está demente, é todo mundo ao redor, né? Então, essa questão de poder trazer, igual a Sil tava falando, né? Sobre memória, quem nós fomos, quem somos, o que buscamos nos tornar, deixar para essas gerações que estão vindo. Eu gostaria que mulheres mais velhas fossem protagonistas sem precisar serem decadentes, como exemplos que são usados aqui, como Bingo Hell, que é divertidíssimo, como a própria Laurie de Halloween, que ela é eternamente uma Final Girl. Aí a gente tem outros problemas aí, uma coitada, né? Porque puta que pariu, a mulher vai ter um dia de paz na vida inteira, mas ela é uma mulher idosa e ela é foda. Então, eu gostaria que mulheres mais velhas fossem melhor representadas no cinema num geral. Isso também, mais uma vez, é uma coisa que tem melhorado, mas ainda é muito difícil, né? São gerações e gerações. Então, esse é um clichê muito batido da mulher velha estranha, louquinha, que tá na beira da morte, que é, enfim. Então, gostaria que isso passasse a ser subvertido com uma frequência maior. Boto fé. Já que a gente fez o nosso balanço, trouxemos pra vocês aqui tudo esmiuçadinho, o documentário. A gente reforça que é um documentário importante, então se você puder ver, veja. Vamos então para os sabores e dissabores. Vamos começar com você, Sil. Qual que é o seu sabor? O meu sabor, como eu adiantei, um deles é a Kate Siegel falando do parto, que eu acho muito descritivo, assim, visualmente. Tipo, não precisei de nenhuma imagem para ser suficientemente visual. Mas também todas as falas em que essas mulheres trazem a experiência pessoal, porque é uma das coisas que eu mais me identifico, assim, além de todas as temáticas femininas, mas me identifico muito como fã de terror, né? Como pessoa que está assistindo a um documentário sobre filmes de terror. Gostei muito de ver nessas realizadoras coisas em que eu me vejo também. E você, Nath, qual que é o seu sabor? Gosto da existência desse documentário, gosto de todos os pontos do relato da Kate Siegel e gosto, mesmo que brevemente, que trouxeram uma mulher trans pra fazer parte desse documentário. Meu sabor é literalmente a estrutura do documentário, essa divisão por etapas da vida. Gosto dessa inserção das experiências pessoais. Gostaria até que houvesse mais e gostaria até que houvessem mais comentários relacionados à indústria do audiovisual como um todo. Mas eu acho que agrega bastante essa divisão, esse resgate histórico por representação nesse sentido, né? Já falamos das coisas boas, então vamos falar das coisas não tão boas assim. Silvana, qual que é o seu sabor? Eu acho que é o que falta, assim, essa questão de ser um documentário curto para o tema, né? E, portanto, não poder adentrar, por exemplo, em temáticas queer e negras. Mas, novamente, entendo que é um documentário feito para Shudder, né? Que é um streaming, não é exatamente fácil de você fazer uma parada de 4 horas. Mas é isso, fica esse gostinho, né? E essa expectativa de que venha mais por aí. E você, Nath, qual que é o seu dissabor? Pouca fala sobre recorte de raça e pessoas LGBT. Bom, meu principal dissabor conversa com isso que a Nath falou sobre recortes, mas eu senti falta de mais entrevistadas, assim. Eu achei que ficou 1h30, eu acho que poderia haver mais entrevistas, até mesmo mais, como eu falei, informações sobre a produção audiovisual, porque eu acho que tem toda uma questão econômica por trás também dessa presença feminina,
né, da gente ter poucas mulheres produzindo, de forma propriamente dita, cinema de horror, eu não sei, eu senti um pouco de falta de articular melhor com essa parte econômica, sabe? De trazer mais dados e também trazer mais pessoas, né, com mais recortes, enfim. Agora a gente vai de notas. Silvana? 4. Natália? 4. Cecília? Eu vou de 3,5. Porque é isso, eu senti que em algum momento os relatos, eles ficaram um pouco se repetindo um pouco, sabe? Assim? Então eu acho que essa coisa da diversidade talvez agregaria mais nesse sentido. Então teve uma hora que eu fiquei um pouquinho cansada. Resumidamente, é imperdível. A gente recomenda que, principalmente, mulheres amantes do horror assistam o documentário. É um marco muito legal, assim, né? Pra presença feminina no gênero. Além de ser informação, né? Informação de qualidade. É importante que a gente também saiba um pouco do contexto histórico, né? A gente que gosta de cinema de horror, que assiste, que tem paixão por isso. Enfim, gente, eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio com vocês. Acho que a gente já vai se encaminhando pro final. Vamos de indicações. Silvana? Vou fazer 2 indicações muito breves também. Primeiro, a minissérie Queer for Fear, The History of Queer Horror, que também sofre um pouco dos mesmos problemas da superficialidade, mas mesmo assim, também acho que pode ser considerado um material introdutório, assim, pra quem quer se adentrar um pouco mais no mundo do terror queer. É uma minissérie de 4 episódios de 2022, não é difícil de achá-la por aí onde vocês sabem. Um outro documentário que também tem a presença da Alexandra Heller-Nicholas, que é bem recente, é o documentário Chain Reactions, que é sobre o massacre da Serra Elétrica e sobre seu impacto em 5 pessoas, né? Entre elas a Alexandra, mas também Patton Oswalt, Takashi Miike, Stephen King e Karen Kusama. Então é um documentário curto também, de 1h40 por aí, mas pra quem gosta de Massacre da Serra Elétrica ou pra qualquer pessoa que assiste filmes de terror, acho que é muito válido também. E você, Nath? Eu tenho 2 recomendações. Uma delas pra ilustrar uma das partes do documentário Aliens, que é o segundo filme da franquia Alien, que é sobre maternidade, sim. Tenho muitas questões. Inclusive, existe um documentário chamado Aliens Expanded, que é umas 4 horas aí de documentário, se eu não me engano. E vale super a pena. E o outro documentário que eu queria indicar é o documentário que eu participei, né, querida? Que chama Dos Sussurros aos Trovões, dirigido pelo Rafael Van Hayden. E eu fico muito grata de ter participado desse projeto. Estou ao lado de Maria Luísa Stout, Jéssica Reinaldo e Michelle Henriques, que são todas minhas amigas pessoais. E falamos exatamente sobre a representatividade da mulher no cenário de horror. E as problemáticas, evoluções, enfim. Está disponível no YouTube por enquanto, completo, 24 minutos, rapidinho de ver. E aí você pode vir aqui e dar o seu feedback. Eu vi o documentário que a Nath participou. Eu vou adorar saber o que você achou da minha fala, porque eu tava bem nervosa, tá bom? É isso. Mas arrasou. Arrasou. Obrigada. Nossa diva. Eu vou indicar um filme que também foi citado no documentário, quando a gente entra nas questões de vampirismo e tal, que é um dos filmes que eu mais gosto, assim, que trazem essa temática de uma forma diferente, que é o Trouble Every Day, né? Desejo e Obsessão, de 2001, que é um filme do extremismo francês. Ele é um filme que retrata de uma forma muito diferente, assim, essa energia feminina, digamos assim, dentro desse contexto do vampirismo. Ele usa como metáfora, na verdade, né, o vampirismo, para falar sobre essa energia feminina que a gente não tá acostumada a ver, que é uma energia que é reprimida, né, essa coisa da mulher animalesca, enfim. Eu gosto bastante dessa representação aqui. Acho que é um filme que visualmente é impactante e que isso tem um propósito, então não é gratuito. E é um filme que causa algumas reflexões, assim. Pra quem não viu o documentário, né, a gente não citou ele aqui, então eu vou deixar como recomendação pra quem curte essa temática, enfim. Trouble Every Day. A Ceci falou de energia feminina, eu tava com medo que fosse filme de Thread Wife, você tá louca. Não, mulher, você tá maluca. É Tô mulher brincando, matando um
homem. É essa credo. energia. É mulher matando o homem. Tô brincando. Isso. A gente, então, vai se encaminhando pro final. Foi um prazer estar em mais um episódio com vocês. Não qualquer episódio, né? Um episódio catártico, como eu tentei falar no início do episódio. Mas um episódio muito importante para este podcast que vos fala. E gostaria de saber das minhas amigas se temos recados. Temos recados. Gente, bom, como sempre, né? Nos acompanhem nas nossas redes sociais. No Instagram a gente fala bastante. Temos, inclusive, vários vídeos curtos por lá também. No YouTube temos vídeos curtos e em breve, esse pá, quando esse episódio sair, já estaremos tendo vídeos longos semanais, além das nossas lives nas últimas quintas-feiras de cada mês. Então nos acompanhem, falem com a gente e, muito importante, no YouTube principalmente, a gente ainda não tem seguidores suficientes para monetizar o nosso trabalho, não é? Então compartilhar é muito importante e ajuda muito, não custa nada, mas quem puder gastar ali a partir de R$5 em troca de várias recompensas muito bacanas também. A gente tem nosso apoia.se/Rainhas do Grito. Virem apoiadores, entrem para o nosso seleto grupinho, né? A gente tem grupo no Telegram, tem episódio exclusivo, tem bastante coisa para vocês. Entrem no link, deem uma olhada nas recompensas. Se puderem nos ajudar financeiramente, a gente agradece muito. Se não, conversar com a gente também nos ajuda muito e compartilhar a gente mais ainda. Lembrando, para quem for de São Paulo, temos um clube de leitura focado em terror, que é presencial e gratuito todo último domingo do mês na livraria Poison Books, aqui em São Paulo, perto do metrô Carrão. O cronograma do semestre sempre está disponível para você já ficar de olho nas próximas leituras aí, e aguardamos vocês. Sigam a gente nas redes sociais, apoiem as suas rainhas do grito, suas mulheres que estão aqui batalhando ferozmente, independentemente, para produzir conteúdo para vocês. Bom, a gente fica por aqui até o próximo episódio. Beijo, gente. Até! Tchau, apoie suas rainhas. Pelo amor de Deus.